os tambores! A primeira etapa do Enem 2018 é depois de amanhã, e aí não dá pra ser diferente. A partir de agora, a gente faz um raio-x de tudo que você precisa pra mandar bem na redação. Então, respira e vamos que vamos! Roda a vinheta! Hora do Enem no ar! E o papo é reto aqui. Uma boa redação faz muita, mas muita diferença na nota final. E aí, o esquema é organizar as ideias, dar uma passada no seu repertório sociocultural e pedir a ajuda daqueles que já foram universitários, professora Milena Ai e professor Marcos Machado. E aí, professora? Tudo bom? Como é que tá? Tô bem, e você, professor? Como é que tá, meu amigo? Tudo bem, e você? Tudo bem. Sejam bem-vindos, professores, mais uma vez. Vem cá, como é que tá o emocional dos estudantes na sala de aula? Ah, tá todo mundo tranquilo. Duvido. Imagina. Varia, né? Tem gente que tá mais nervosa, mais ansiosa, tem gente que se cobra muito, né? Tem gente que fica assim com aquela onda de que tem que resolver. Parece que a vida da pessoa tá se resolvendo inteira naquela prova. E tem gente que, às vezes, não por acaso, pessoas que, né, se organizaram mais nos estudos, né, perceberam, conseguiram montar um repertório sociocultural bacana, estão respirando um pouquinho mais aliviados. Vamos ver. A gente... Tem um ponto favorável de que eu vi muitos alunos que ao longo do ano, do começo do ano, ficaram assim mais negligentes com a redação e tal, que agora deram um gás e conseguiram, então, com redações ótimas e textos maravilhosos, estão se esforçando. Só não pode se deixar dominar pelo medo ou ficar paralisado por isso, né? É verdade. Bom, antes de entrarmos no assunto redação, queria um conselho pra galera já se acalmar. O meu conselho tem a ver com a redação. Não tem como... Tudo bem, não tem problema, vai. Pode ser. Se planejar para o momento da prova, pensar no que vai fazer para naquele momento, quando chegar lá, cara a cara, a redação tem que fazer. Enfim, ler com cuidado, né, a proposta, para perceber se entendeu, porque a gente vai ver que isso faz parte de uma das competências que serão avaliadas, né? Pensar a respeito daquela proposta, quais são os pensamentos que vêm à cabeça, né? O que é mais importante em relação àquilo? Começar, de repente, a montar um esqueminha, pensar nos argumentos. Então, de repente, rever essa bagagem do aprendizado, dos treinos, do estudo que fez até agora e se calçar nela. Acho que são duas coisas importantes, né, pra gente pensar, ainda mais nesse momento que os nossos amigos, nossas amigas lá de casa estão tensos, né? A primeira delas é não cair em boatos de fake news, né? Aquela coisa de tentar... Nossa, por favor. Ficar tentando Pra adivinhar nada na vida, tema. inclusive. Não, isso, exatamente. Pra não ficar tentando adivinhar tema e ficar se desesperando. Esse tema eu não fiz, esse não sei o que e tal. Uma coisa é você se preparar para discutir vários temas e estar munido de argumentos e de referência. Outra coisa é você ficar achando que você tem que adivinhar o tema e ficar se forçando a fazer uma redação para aquilo e tal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente precisa isso na vida. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que não necessariamente a quantidade é sinônimo de qualidade. E nessa reta final, as pessoas se preocupam muito em ficar produzindo várias redações sem necessariamente ter uma orientação de algum professor para dizer o que pode melhorar ou por que a nota foi aquela nota. Então, não necessariamente produzir mais é um sinônimo de que você está aprimorando o seu texto. Se você está escrevendo, você precisa da orientação de um professor, alguém tem que estar ali te ajudando. Então, acho que essas duas coisas são fundamentais, Lendy. Acho que Posso só acrescentar uma coisinha em relação a não produzir mais, mas tentar produzir melhor. Em redações que eles já tenham feito, por exemplo. Tentar reformular uma nova introdução, né, alternativas de introdução, de conclusão, tentar usar outros argumentos, mudar os elementos coesivos, reformular as redações já feitas é uma maneira interessante de repassar o que já sabe, fortalecer. Show de bola. Bom, eu não costumo fazer essa pergunta no início do programa, e você tocou um pouquinho nisso, mas eu quero saber quais são as apostas para tema da redação do Enem 2018. Olha, eu estou pensando um pouquinho em uma questão que me tocou muito a redação relativa à persistência da violência contra a mulher, mas um outro lado dessa questão não foi necessariamente avaliado. A questão da masculinidade tóxica, que é algo que prejudica, claro, as mulheres que se relacionam com homens, mas também os próprios homens. Então, acho que é um tema que ele não tem nenhuma polêmica político-partidária, mas ele tem uma polêmica porque é uma questão social relevante, importante, que afeta todo mundo. Não, mas calma aí, masculinidade tóxica, como assim, professora? Pois é, se a gente pensar um pouquinho,
Há algumas questões no comportamento masculino, no aprendizado, né, que os homens têm na vida, em casa, fora de casa, na convivência social, que fazem mal a eles e fazem mal a nós mulheres. E que passam pela questão, por exemplo, da agressividade, né? Com muita frequência, homens são ensinados a ser agressivos, né? Impulsivos, né? A impulsividade masculina é um componente dessa masculinidade. E isso leva, por exemplo, ao fato de que os homens morrem mais no trânsito, porque se arriscam mais, porque brigam mais. Os homens morrem mais em acidentes, morrem mais por mortes violentas, morrem por não se cuidarem, não vão ao médico, não tratam da sua saúde, a não ser quando a situação já está insustentável, ou quando a mulher leva a companheira. Então, eles têm, quando chegam ao hospital, chegam a uma busca de ajuda médica, o caso já está avançado, seja lá de qual for o problema. Então, são questões que afetam os homens e a agressividade que muitas vezes descamba para o lado de afetar mulheres. A gente vê feminicídio em várias situações acontecendo. Então, isso faz parte da masculinidade tóxica que afeta todo mundo. Você, professor Marcos. Lange, olha só, eu acho sempre muito complicado a gente fazer apostas, Lá vem, né? lá vem, lá vem. Sempre muito para, complicado. a gente tenta. Você me Aposta, coloca, vai. eu acho muito complicado. Porque quando a gente entra nessa discussão, Ele vai Lange, fugir. você quer arrancar, você quer arrancar. Ele quer fugir, professor. Não quero fugir, Lange, estou falando a verdade. Porque, olha só, você começa a tentar botar as fichas num tema. Aí depois as pessoas colocam, não, é esse, com certeza. Só que, repara só, ao longo dos anos, se a gente olhar para os temas do Enem, as pessoas no ano passado falaram muito isso. Um tema inesperado, não sei o quê, e tal, falar dos surdos, tiveram muitas dificuldades e tal. O que eu acho mais importante de se pensar em você entender a metodologia, né, em você Isso. entender um roteiro, você entender uma sequência, porque se a gente aplicar esse raciocínio ao longo dos anos, desde, sei lá, de 98, desde 2000, os temas têm uma forma, têm uma cara, têm um objeto, né? Tratando de minorias, tratando de questões sociais, tratando de questões políticas. Então, se a gente pegar, normalmente, os temas do Enem, eles têm um rosto. Tanto que muitos dos nossos alunos, os candidatos que vão fazer a prova, eles olham para um tema hoje e falam, esse tema tem a cara do Enem. E eu não tenho a cara do Enem. Então, o que significa isso? Então, a gente tem alguns eixos. Aí, a partir daí, a gente começa a pensar nesses eixos. Por exemplo, política. Já teve um tema há muitos anos, já no 2000, que é o direito ao voto. Como fazer dessa ferramenta um recurso para promover as transformações de que o país precisa, alguma coisa assim. Aí a gente tem o eixo de saúde, a gente tem o eixo de trabalho, a gente tem o eixo ambiental, a gente teve já um tema sobre desmatamento na Amazônia. Então, eu acho que o mais importante do que fazer apostas tal, e adivinhar isso é tentar criar esses eixos. Muitas pessoas, por exemplo, eu tenho ouvido aí muitos boatos, já muitas pessoas têm falado, o tema vai ser preconceito linguístico, ou alguma coisa assim. Todo ano eu ouço não isso. sei, a gente escuta sempre, todo ano eu escuto que você chama sistema carcerário, ou algo ligado a bullying. Então, gente, ou crise hídrica também, que é uns 15 anos que eu escuto, vai ser questão da água. Então, para não ser pego de surpresa, porque isso pode desestabilizar, né? No sentido de você abrir e falar, putz, eu me preparei para um tema, aí veio o desafio da formação educacional dos surdos. Que não é tão inesperado assim se você tivesse munido dessas armas, né? Se tivesse bem informado sobre a questão de inclusão na educação, já poderia se apropriar de várias informações. Porque aí você vai abrindo eixos e vai conseguindo aplicar essas discussões na sua redação. Então, eixos sobre ciência e tecnologia, sobre violência, sobre comunicação. Então, são, na verdade, assuntos, né? Tem uma diferença entre assunto e tema. O assunto é mais abrangente. Por exemplo, um assunto, violência. Violência é um assunto. Agora, um tema. Violência no Brasil, como mudar as regras desse jogo? Foi tema do Enem em 2004 ou 2005. Isso é um tema mais específico. Então, eu sugiro que as pessoas pensem em assuntos, nessas discussões e façam essas revisões mais abrangentes, assim, porque aí não vai ser pego de surpresa, né? E de nada adianta tudo isso se não tivermos um pensamento estratégico. E para isso, a gente precisa rever as competências. Claro. Bora! Primeira competência que fala sobre o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí, professora? Muitas vezes, os candidatos pensam imediatamente em ortografia. Claro que ela faz parte, ela vai ser avaliada, mas não é a única coisa. A gente tem que pensar em concordância. Eu chamo sempre muita atenção para concordância, porque um erro de concordância grita na frase, grita no texto. Você vê assim. Na concordância, é comum quando o candidato faz uma frase muito longa, um período complexo, né, misto, ele normalmente bota o sujeito aqui, o verbo lá longe. Ou o contrário, o verbo na frente, o sujeito depois. E aí escorrega na concordância. Temos regência a ser vista, né? O uso das preposições, as dependências entre os termos, a pontuação, tem um monte de coisa para ser vista. E gírias, professor? Gíria rola?
Lange, não rola. A gente está pensando sempre em formalidade. Então, a Exato. competência 1 ela vai avaliar exatamente isso, o nível de formalidade e de domínio do candidato em relação à língua, né, em relação ao idioma. Algumas observações. Primeira delas, tem que tomar muito cuidado com a grafia. A grafia tem que ser uma preocupação, sim, apesar de você não ser diretamente penalizado pela grafia ou por uma grafia ruim, tem alguns alunos que sofrem de disgrafia, ou seja, que é a não compreensão de nada que está escrito. Não existe um direcionamento para uma avaliação estética do texto, mas isso faz uma interferência indireta. Assim. O corretor, óbvio que vai olhar para a sua redação com outros olhos, é óbvio. Um outro ponto é, tá na dúvida, justamente como se escreve ou se é a pontuação e tal, se tá na dúvida da grafia, troca a palavra. Busca outra palavra. Pega Troca, um sinônimo, substitui, pega um faz a sinônimo. frase. Porque... Abreviatura, não rola. Tipo, eu não sei a palavra toda, eu abrevio e tal. Nada de jeitinho. Aqui é fim de... Nada de né, jeitinho. a prova Vai do- parecer que é um candidato negligente, ou desconhecedor do assunto, ou que não está preocupado. E aí os que estão preocupados vão se destacar. Entendi. E tem gente dessa preocupada. Tá certo. Tem que tomar muito cuidado, Lange, porque a modalidade escrita é uma coisa que pega e tem uma rigidez a cada ano maior em relação à intolerância, né? A desvios ou eventuais desvios. Então, às vezes, uma vírgula pode fazer total diferença. Se afetar o sentido daquilo que está sendo dito, vai fazer diferença, vai ser penalizado. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para a letra de imprensa, quando a pessoa Boa. não diferencia maiúscula de minúscula. Bota todas as letras do mesmo tamanho, como é que o avaliador vai saber se aquilo que ele está dizendo ele quis dizer com inicial maiúsculo ou minúsculo? Não dá para adivinhar. Então, tende a ser penalizado também. Então, cuidado. O problema não é usar a letra de imprensa, o problema é usar a letra de imprensa e sem não... fazer Exato, diferenciação. é isso. Então vamos para a segunda competência. Ok. Tá lá, ó. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. E, professor? Essa competência no Enem é a única que não parte do nível 0. Todas as competências têm uma variação de 0 a 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, variando em pontos. 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Essa é a única que não tem o nível 0, porque se você atribuir o nível 0 nessa competência Acabou. 2, é 0 na redação inteira, porque não adianta se você escrever uma redação ótima, com ótimas propostas de intervenção, sem nenhum erro de modalidade escrita, ótimos argumentos, se não é o tema proposto. Então, quando você pensa nessa abordagem, essa competência 2 ela vai tratar de 3 coisas fundamentais, 3 eixos, né, que eu gosto de pensar. O primeiro é o domínio da estrutura dissertativa e argumentativa, a noção de uma introdução, a construção de uma tese, os desenvolvimentos com tópicos frasais, a conclusão, com a proposta de intervenção, mas aí tem uma ressalva, eles colocam isso muito claramente. A proposta de intervenção não precisa obrigatoriamente estar na conclusão. Mas eu sempre recomendo que os meus alunos façam isso por uma questão estratégica, por uma questão de organização textual mesmo, né? E de clareza do encaminhamento do raciocínio. Sim. Mas isso não é uma obrigatoriedade oferecida pelo Enem. Primeiro ponto. Então, o domínio dessa estrutura. O segundo é justamente a compreensão do tema. E isso faz toda a diferença, Lange, porque se o recorte, por exemplo, é no cenário brasileiro e você não fala sobre o Brasil, isso já é derrapar na abordagem. Então, você precisa pensar na especificidade. No ano passado, por exemplo, uma redação que não tenha falado nada sobre o universo da surdez fugiu totalmente ao tema, porque a frase tema era o desafio da formação educacional dos surdos no Brasil. Não era dos surdos em qualquer contexto, era dos surdos no Brasil e não era desafios da educação. Era dos surdos. Então a gente precisa muito ter uma atenção, acho que triplicada na hora de ler a frase tema. Marcar, sublinhar, puxar seta, buscar sinônimos. Essa é a primeira coisa. E o terceiro e último ponto, o terceiro e último eixo, justamente é o uso do repertório sociocultural. Não é uma sugestão, é uma obrigatoriedade. Você precisa obrigatoriamente trazer uma referência sua. Um livro, um filme, um filósofo. Não é só jogar. Porque muitas pessoas, de uma forma protocolar, jogam referência. Eu decorei uma citação, sei lá, de Platão, eu quero usar em todas as minhas redações. Posso? Não, não pode, porque às vezes não vai fazer sentido, às vezes não vai estar pertinente. É muito parecido o modelo de quem copia, de quem decora parágrafo. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes não é adequado. Bom, agora olhando na lente da verdade Olá. para todos os alunos que estão assistindo a gente, É gente aberta. e eu quero uma resposta. Ah. A 48 horas do exame, dá para absorver algum conteúdo? A minha resposta, ela passa, pelo seguinte: depende, respeite-se, conheça-se. Se você é uma pessoa capaz de absorver conteúdo, a sua mente ainda consegue, estudando, lendo, aprender coisas, absorver coisas, ok, vai lá, dou maior força. Toda vez que eu fui candidata, eu sou dessas. Eu estudo até o último minuto. Enquanto não toca sinal que manda guardar as coisas, eu tô lendo. Já me aconteceu, inclusive, de acabar de ler uma coisa e aí tocar o sinal, guardar tudo. Quando eu abro a prova, caiu algo a respeito exatamente daquilo que eu tinha acabado de ler. Eu dei, que bom, boa tática.
Porém, há algumas situações, a gente consegue perceber isso ao longo do ano, se preparando. Quando está estudando para uma prova, por exemplo. Chega uma hora que você começa a ler e não sabe mais nem o que leu. Acabou de ler, afasta os olhos do texto e pronto. O que foi que eu li mesmo? Não sei mais. Se você chegou nesse patamar, para, descansa, refresca o seu corpo, vai se alimentar direitinho, procura dormir, procura descansar, até porque a memória precisa do sono, precisa do descanso para funcionar direitinho lá na hora. Bom, no bloco anterior a gente falou das competências 1 e 2. E agora a gente vai para a competência 3, defesa do ponto de vista. Quais são os principais erros cometidos nessa competência? Primeiro erro, falar em primeira pessoa, né? No texto dissertativo argumentativo é necessário o uso da terceira pessoa. Então não pode dizer eu acho, eu penso que, na minha opinião, pronto, já comprometeu bastante o seu texto. Outra coisa é que o seu ponto de vista tem que ser um ponto de vista viável, não pode ser muito emocional, ele tem que ser lógico e ele tem que ter argumentos em que se calçar. E se incluir no problema e usar a primeira pessoa do plural, pode? A primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, tende a ser rechaçada, né? Então a gente precisa de uma linguagem objetiva em termos dissertativos e argumentativos, para se aproximar ao máximo dessa racionalidade, de certa forma, né? Dessa frieza na defesa de uma opinião. Algumas observações. Quando a gente trata especificamente da competência 3, a gente precisa ter em mente uma ideia que é o projeto de texto, né? Que é a ideia de sequência, o que eles chamam de autoria. A ideia da autoria é, eu parto de um pressuposto, eu tenho um tema que me é apresentado. Só que muitas vezes esse tema ele já apresenta um problema muito explícito e muito direcionado. A exclusão dos surdos, dos imigrantes, ou a violência contra a mulher, ou a intolerância religiosa. Então você já parte de um problema dado. O ponto de vista, portanto, ele já é quase que direcionado. É óbvio que você precisa defender uma redação sobre a violência contra a mulher, que esse processo é negativo. É óbvio que você precisa ser contra a intolerância religiosa. Então é uma questão de doutrinação, não é uma questão de uma banca ideológica, é uma questão de... Especificado na realidade, isso, né? de perspectiva crítica. Então, assim, é negativo. Ponto. Isso é dado. Não dá para rechaçar a proposta. Dizer, não tem violência contra a mulher, não é bem assim. É isso. Não dá para dizer isso. E o que você precisa fazer é sustentar essa opinião. Aí sim é o ponto diferencial para a gente pensar. Então você precisa pensar, sim, em eixos argumentativos claros e muito objetivos para sustentar essa tese, para sustentar esse ponto de vista. E aí você vai ver que está tudo conectado na sua redação. A tese, a defesa dos argumentos nos desenvolvimentos, né, no tópico frasal, a conclusão, a proposta apresentada na conclusão, articulada necessariamente ao problema que você analisou, para não ficar uma coisa jogada e aleatória. Então, é um fio condutor mesmo, tem que estar tudo conectado. Exatamente. Um fio condutor decide qual vai ser o seu recorte para aquele tema. Vou abordá-lo de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista conceitual, de um ponto de vista jornalístico. Aí vai de como o candidato se sinta mais seguro de fazer, né? Tenha mais consistência argumentativa. A chave para a competência 3 é projeto. Tem que planejar, tem que estruturar, não é? Sentou, pum, começou a escrever. Tem que ter uma organização, você tem que saber minimamente, não precisa fazer um rascunho inteiro da redação, mas minimamente o que você vai falar na sua tese, quais são os argumento 1, argumento 2, o que você entende como proposta. Então é amarrar o texto para ele não ficar solto, né, e sem nenhum tipo de conexão. Então vamos para a competência 4? Agora. Então vamos lá. Tá lá, ó. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E aí a gente vai perguntar, mas qual a diferença em relação à competência 3? Tem muita diferença? Olha, a argumentação ela tem que vir, como ele falou, concatenada. O texto tem que funcionar como um todo. Então, por exemplo, as referenciações àquilo que já foi dito antes têm que ficar claras. Se você está trabalhando, por exemplo, com dois substantivos ali importantes, ambos masculinos, ambos no singular, quando você usa um pronome oblíquo, masculino singular, a qual você está se referindo? Como é que o teu leitor, teu avaliador vai saber? Então, se não for possível, refaz a frase, né? Organiza para que as referenciações fiquem claras e para que as modalizações, os comentários, a maneira de você conduzir também fique clara. Então, por exemplo, assim sendo, desta maneira, por conta disso, em consequência, usar essas locuções conjuntivas ou adverbiais para fazer a coesão entre parágrafos, a coesão entre frases, entre orações. Isso é muito importante para que não vire um quebra-cabeça a ser decifrado. Agora, para a quinta e última competência, vamos lá? Bom, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Peraí, o critério de direitos humanos não caiu?
Ótima colocação, Lange. Esse boato aí é forte, É né? mais uma fake news. É mais uma fake news, exatamente. Há alguns anos, de fato, a redação que ferisse os direitos humanos era anulada, era zerado. Então, assim, você não podia, em hipótese alguma, ferir os direitos humanos, você não pode. As pessoas até falam isso, né? Ah, mas é porque no Enem tem que respeitar os direitos humanos. Fica a dica pra quem tá vendo, não é no Enem, é na vida, né? A gente não pode levar. Alô? Não é só no Enem, não é na prova Em do Enem. tudo. Há alguns anos, a redação era anulada. Como é que está acontecendo agora? A redação que ferir os direitos humanos recebe a nota 0 na proposta de intervenção, na competência 5, mas o resto da redação é corrigido normalmente. É óbvio que você continua não podendo ferir os direitos humanos, né? Vamos tentar brecar essa informação. Você não pode, você tem que demonstrar um senso social, um senso de cidadania, uma preocupação coletiva, para que você se insira enquanto um cidadão. Então, por isso que na competência 5, por exemplo, o discurso nunca pode ser fatalista, no sentido de não ter um eixo propositivo. Ah, esse problema, então, não tem solução. Acabou. Vamos embora, acabou, apagar as luzes. Então, por que a gente está na sociedade? Não faz sentido, não faz sentido. Por que Então, estamos aqui? só uma observação. Solução é diferente de intervenção. Quando eu parto do pressuposto de solucionar um problema, eu parto do pressuposto que eu acabei com aquele problema. Intervir, não. Intervir, você vai atenuar, amenizar, melhorar Fazer aquele o que é problema. possível. O que é possível, mesmo com algumas limitações. Mas não necessariamente acabar com o problema. Até porque ninguém espera que se acabe com um problema, sei lá, da violência no Brasil em 5, 6, 7 linhas de uma conclusão ou de um texto dissertativo. Mas você precisa demonstrar esse conhecimento e essa preocupação e esse engajamento coletivo. Agora, tem uma questão relativa à pena de morte, que a pena de morte, praticamente, se a pessoa, há um tempo atrás, falasse nela, já era ferir os direitos humanos. Atualmente, é possível, embora eu particularmente não goste disso, mas é possível defendê-la como política de Estado. Não é pessoa, não é propor que as pessoas se matem por aí para resolver a criminalidade. Não é isso. Mas é possível, lá nos Estados Unidos existe a pena de morte. Então, aqui no Brasil, poderia ser votado, poderia existir. Isso, hoje em dia, é aceito que se diga no Enem. Mas aí cabe cada um ver se convém ou não. Bom, agora eu quero aquele conselho dos... Não vou falar nem 45 do segundo tempo, não. Da prorrogação da final do campeonato. Organizem-se quanto àquilo que já aprenderam, quanto àquilo que já estudaram. Revejam um pouco seu repertório sociocultural, seus argumentos e refaçam seus textos para sempre aprimorá-los. Procurar variar os elementos de coesão e fazer um rascunho prévio, não um rascunho completo, porque senão existe o risco de não dar tempo. E... feita a redação, dá um tempinho, esse é o momento. Fiz a redação, vou sair um pouquinho para beber uma água, vou sair um pouquinho para refrescar a mente, para voltar e fazer a revisão da redação. E aí verificar a ortografia, verificar as competências todas. Já sabe quais são, então trata de verificar. É isso aí, professor. Eu acho que é um momento de falar assim para não se desesperar. Sabe aquele conselho de pai? Aquele conselho assim de que senta do lado. Para não se desesperar, sentar do lado, senta aqui, vamos lá. Devagar, tá tudo bem. A gente fez um bom trabalho, não adianta nesses dias que a gente tem, né? A prova tá aí, tá na cara do gol, de ficar tentando e pensando, ai meu Deus, e se eu não passar, e se não sei o que e tal. Não é o momento de ficar tentando de sofrer por ansiedade. A prova vai acontecer e é uma prova, né? Assim, não é um monstro de 7 cabeças, não é um bicho. Não é o fim do mundo, né? O pior que pode acontecer se não passar é fazer outro Enem ano que vem. Pronto. Sempre resolve-se. Assim, a vida da pessoa não vai ser decidida toda ali. É um momento. Eu sempre gosto de sugerir o seguinte exercício de abstração, assim, tenta se projetar daqui a 10 anos e o que você falaria para você hoje, né? Assim, de fazer um exercício de reflexão mesmo. Porque eu falaria várias coisas para minha versão, sei lá, 16, 17, 18 anos. Várias coisas, mas aí, em relação ao vestibular especificamente, eu queria que alguém tivesse me falado isso, assim, ó, calma, não é o fim do mundo, tá tudo bem, você se preparou e acabou dando certo, né? Efetivamente, estamos aqui. Um outro detalhe que eu fico pensando é que não acaba na prova, nem acaba no primeiro resultado que sai. Porque, veja bem, há candidatos que são muito bons ou que não estão fazendo pela primeira vez, já têm um repertório, já têm uma experiência, né? Tem pessoas que passam para vários cursos. E elas não podem ocupar todas essas vagas, vão ter que optar por uma, largar outras. As universidades vão fazendo reclassificações. Então, o pós-Enem tem que ser acompanhado, porque há várias reclassificações, às vezes você pensa que não passou, e quando vai ver, tá lá. Tem um nomezinho numa terceira reclassificação. E se não tá atento, perde a vaga, né? Perde porque tem um a vaga, tempo. porque o prazo é curto. Bom, alguma última consideração, recado pra alguém? Ah, sim! Olha aí. Tem recado? Tem recado? Olha só, meus alunos da OHMITAR, gente, salve, alô pra vocês. Beijo, boa sorte e confiança lá. A gente vai estar aqui
até o último minuto, né, Isso, Lange? A gente vai ter um programa, a gente vai comentar, a gente tá aqui com todo mundo segurando a mão e indo com todos os nossos amigos fazer a prova. Bom, professores, professora Milena, professor Obrigada, Marcos, uma honra. muito Tamo aí. obrigado mesmo por toda a ajuda esse ano inteiro. Tomara Vamos que que dê vamos. tudo certo. Agora vai. Agora vai. Tá vendo, galera? Ó, não se esqueçam, tá? Documento com foto, caneta esferográfica, de tinta preta feita em material transparente. Ah, e não adianta levar dicionário, livro, apostila, tudo isso fica de fora junto com o celular desligado. E ó, tranquilidade e boa prova. A gente se vê no domingo, correção ao vivo aqui com o nosso timaço de professores. youtube.com/TV Escola. Até lá! Rufem os tambores! Olha pra cá, vai.